O Senhor mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto. As pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas. Mas elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra de montão. E outra coisa. O diabo é às brutas. Mas Deus é traiçoeiro. Ah, uma beleza de traiçoeiro. Dá gosto a força dele, quando quer, moço. Me dá um medo, pavor. Deus vem vindo, ninguém vê. Ele faz na lei do mansinho. Assim é o milagre. Guimarães Rosa. Eu inicio o Conversas Paralelas de hoje com Guimarães Rosa, porque hoje nós estamos recebendo uma professora de Língua Portuguesa e Literatura, a professora Késia Mota. Ela é uma professora multifacetada, como eu coloquei aqui, porque ela é uma professora do ensino básico, da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. Professora, mestra e doutora em letras pela UFPB. E eu estou aqui hoje, muito grata e feliz, recebendo a professora Késia Mota. Se apresente. Essa pergunta se eu disser que é fácil de responder, estaria mentindo, né? Porque quem a gente é, e o trecho que você leu aí do Grande Sertão Veredas diz tudo, a gente muda, a gente o tempo todo tem que mudar, né? Porque as perspectivas das situações da vida vão mudando também, né? Para eu dizer quem eu sou, eu deveria pensar em quem é a minha mãe, por exemplo, meus ancestrais todos, e quem são as pessoas que estão ao meu redor, né? Quer dizer, o que é que eu posso dizer sobre mim e o que é que outras pessoas dizem? Talvez eu diga sobre quem eu sou seja completamente diferente de outras pessoas, do que elas veem em mim. Mas eu acho que assim, eu sou uma pessoa que tem alma de professora. Isso é fato. Na minha vida eu não consigo pensar como seria se eu não estivesse lecionando. Mas isso também nem sempre é bom. Parece só que isso tudo é perfeito, né? Ela é professora. Mas muitas vezes a gente quer ensinar para quem não quer aprender. A gente só ensina a quem quer realmente aprender. Isso tanto na escola como em qualquer parte da vida. Na escola também. Eu posso dar uma aula de gramática, por exemplo, e dar um show e alguns estudantes olharem e pensarem, agora sim eu entendi. Mas outros podem estar viajando com outro pensamento e não estar interessado. A gente só ensina realmente a quem quer aprender. Aquele que quer aprender vai entender e vai levar e vai curtir isso daí. Então, essa sensação de ter alma de professor, às vezes, é um pouco sofrida. O que é que eu posso ensinar para quem está me oprimindo, por exemplo? Quem me oprime, ela vai aprender o que comigo? Fica no ar, né? Késia, eu conheço um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você, além de ter formação em letras, ser mestra e doutora em letras, você também é formada em direito, né? Uhum. E eu até estava conversando com uma amiga minha que ela começou direito e abandonou para fazer história, né? Deixou o direito pela história, mas ainda em curso, né? Assim, ela deixou o curso de direito para fazer história, mas no seu caso não. Você chegou a se formar, a atuar na área. Uhum. E o que foi que aconteceu que você foi capturada pela docência e deixa direito pela educação, assim, pelos processos educativos, por atuar numa escola. Eu te pergunto isso porque eu sei que você é uma pessoa que vem de uma classe média alta, né? Então, é, fazer direito é como se fosse mais natural para os espaços que você vem, de onde você vem, onde você ocupou. Uhum. E quem faz licenciatura, geralmente, né, vem de um histórico de eu mesma. Né? Eu fui fazer filosofia porque era o que eu conseguia passar dentro daquela minha circunstância. Sei. E era mais fácil para mim fazer uma licenciatura porque eu já começava a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no meu primeiro ano, já tinha um contrato. Então, Uhum. assim, no seu caso foi diferente, né? Você Aham. estava no percurso e você recalcula a sua rota e diz, não, eu quero fazer licenciatura, eu vou ser professora. O que foi que aconteceu? É. Realmente, essa tendência, né? Primeiro que a gente escolhe a profissão muito cedo na vida, né? O estudante está no ensino médio, ainda é muito jovem para dizer eu quero trabalhar assim no decorrer de toda a minha vida.
muito cedo, eu acho. Então, a tendência, eu sempre gostei de ler, gosto de humanas, gosto de linguagens, e a tendência foi me levando para o direito, que eu sempre fui boa aluna, essa coisa toda, né? Então, a tendência foi me levando para o direito, como assim, outras pessoas iam para a medicina, outras pessoas iam para as engenharias, desculpa. As engenharias, eu fui para o direito. Foi levada mesmo. Mas eu sempre gostei bastante dos argumentos. Eu acho que a grande força do direito está no argumento, é o muito uso da linguagem, né? Mas a falta que eu sinto de uma sala de aula, de lecionar, de ensinar, até me levou a ensinar em faculdades de direito, né? Fui professora de direito também, mas é diferente, porque são estudantes adultos, né? E a minha tendência é gostar de ensinar para jovenzinhos. A minha turma favorita é sexto ano, que na rede eu vejo assim a maioria dos meus colegas professores de português, eles outras áreas, eles preferem nono ano, né, na educação, no ensino fundamental. A tendência é preferir ir nono ano, e o sexto ano sempre fica com pessoas que chegaram recentemente na escola, prestadores de serviço, porque é um pouco menosprezado mesmo. Então, acho que o meu olhar por alguém que é menosprezado foi me colocando para cursar a licenciatura, sabe? Quer dizer, quem é que vai ensinar os nossos jovens a se formarem cidadãos críticos e pensantes, né, atuantes, que argumentam, como no direito? São pessoas que estão nessa realmente de corpo e alma. Então eu pensei, não, então eu vou lá. Eu fico em dúvida, eu vou lá, eu vou de corpo e alma para ser uma professora doutora no ensino fundamental. Era outra coisa que eu ia falar que parece outra seria assim, contradição no sentido desse nosso modelo de sociedade capitalista, que hierarquiza o conhecimento, que coloca patamares onde o direito é superior a uma licenciatura, onde, por exemplo, dentro dessa hierarquia, né, nesses territórios de conhecimento, você vai ter a hierarquia também dentro da profissão de professores. Isso. Todo mundo quer ser professor da universidade, né? No máximo, tem aí os professores da universidade, que já seria muito próximo ao Deus do conhecimento, né, ao Olimpo, e nós teria ali lá próximo os professores dos institutos federais, que são federais, né? Uhum. E aí você, que é uma professora, como eu já disse, tem uma vida acadêmica consolidada, é doutora, né? Você opta, né, para ser professora de uma rede municipal, que não é nem da rede estadual, porque a rede estadual ainda é ensino médio, então você trabalha com isso. ensino fundamental, que seria o Isso. ensino básico mesmo, e diz, não, essa é a minha opção e é onde eu quero ficar, né? E aí, era uma pergunta que eu tinha para ti, mas você já meio que respondeu, mas se você quiser reforçar, né? Essa paixão pelo ensino fundamental, né? Ela se dá quando? Primeiro, eu acho que é no DNA da gente, ou espiritualmente, enfim, de outras vidas, o que seja. Cada um pensa de acordo com a sua crença, como pode ser isso. Mas, ou filosoficamente também, né? Sim. Quer dizer, eu acho que ter amor pelo que faz ajuda muito, sabe? A gente poder ter leveza para suportar todas as situações de estresse mesmo, de cansaço. Quando a gente faz o que ama, é um passo para a gente conseguir suportar as dores dos trabalhos. E eu estou dizendo isso porque, né, eu sei que você vai falar sobre, daqui a pouco, sobre opressões que a gente passa, né? A nossa carreira, docência, ela passa por muitas opressões. Então, por que alguém pode decidir não ficar num escritório, nos tribunais, né, em ambientes cheios de ar-condicionado e todo mundo muito chique, e vai passar por uma situação em que talvez o prédio seja mais simples, Precário, às vezes. até mesmo precário, ou colegas de trabalho que muitas vezes não entendem você, o seu jeito de ser. E por que você opta por isso? É porque alguém precisa fazer. Alguém tem que estar lá. Quer dizer, é muito mais confortável você buscar um escritório, onde não vai ter tanta gente falando alto perto de você. E quem é que vai para o lugar onde tem mais barulho, mais dificuldade,
mais precariedade e opressão mesmo. Quem é que vai? Eu decidi ir porque eu vi que eu gosto, que eu quero, sabe? E que tem olhares, né? Vários olhares. Várias linguagens significa também vários olhares. Então, quem é a criança que vai ter, que será olhada? Olhada mesmo, assim, na essência. Então, eu pensei, eu quero ser essa pessoa, eu quero estar lá para poder olhar as pessoas. Eu já ouvi estudante no 8º ano, me dizer que eu fui a primeira pessoa a dizer para ela, você é capaz. Então, no 8º ano, a pessoa está com 13 anos, 14. Quer dizer, ela levou 13 anos da vida dela para alguém olhar no olho dela e dizer, você é capaz. Então, eu quero ser essa pessoa, sabe? Eu acho que faz sentido viver e proporcionar isso. Então, o que é estudar? Essa coisa de evoluir ou crescer, ter uma ascensão profissionalmente, é ir deixando os mais jovens para ir para o lugar onde estão os mais velhos, né? O ensino médio, são adolescentes maiores, a universidade já são adultos, a pós-graduação, adultos mais velhos, profissionais. Eu quero ser professora de quem está em formação. É uma coisa, você coloca uma coisa que eu também já refleti muito sobre isso. Quando eu terminei minha graduação, eu já passei num concurso de substituto na UEPB. Então, eu fui ter a experiência com o ensino superior. E, para mim, foi totalmente frustrante. Frustrante porque a gente vai com muitas dificuldades, né? Uhum. E dificuldades que a gente leva no decorrer da vida. Eu mesma tive uma formação básica muito ruim, né? Em escolas públicas precárias. Então, eu não consegui, até hoje ainda, mesmo doutora, a gente não consegue né, fechar essas lacunas. Elas estão ali abertas, Sim. essas dificuldades. Uhum. Mas, então, você sai do ensino superior, você vai ensinar no ensino superior, reproduzindo, inclusive, situações em que abusivas, que tem muito, né, como os professores agem, então você reproduz isso. E aí foi frustrante, mas eu acho que a minha maior frustração foi perceber, principalmente eu que trabalho com filosofia, e eu trabalho a filosofia como modo de vida, não a filosofia teórica, conceitual, mas a filosofia muito voltada para aquela questão dos gregos, da noção de virtude, de cuidado de si. Eu gosto muito daquela parte da filosofia. Legal. Então, o que é que acontece? Você percebe que no ensino superior, num certo lugar, né, de busca por conhecimento, você modifica muito pouco as pessoas. Sim. Então, assim, no ensino superior, as pessoas estão, como você disse, formadas. Uhum. A modificação, a gente se transforma no ensino superior? Sim. Mas tem uma autonomia muito grande de quem eu já sou, né? Está ali meio cristalizado. É diferente do que é possível a gente trabalhar com alunos do ensino fundamental e médio. Isso. E aí o IFPB ele me deu essa possibilidade de trabalhar desde o ensino fundamental, no PROEJA, que a gente tem ainda, até o ensino superior, a gente tem pós-graduação. Mas hoje, se você me perguntar o que é que você prefere, onde você prefere estar, eu prefiro estar no ensino médio. Nos primeiros anos, ali quando os alunos chegam. Porque, para mim, é quando eu posso, de fato, ser parte daquela transformação que o conhecimento causa. E aí não é tutelar aqueles meninos, não é porque você pode dizer, seria mais fácil tutelar um adolescente do que um adulto. Não, não é tutelar, é justamente o contrário. É mostrar que eles não precisam de tutela. Porque quando eles chegam no ensino superior, a gente chega cheio de tutela e não quer se livrar delas. Então, é difícil para quem quer pensar numa educação libertadora, né, libertária, né? Então, assim, pode parecer clichê isso que você diz. Não, eu escolhi porque é como se fosse uma missão. Mas é o desafio da sua vida. Eu acredito nisso. Eu acredito na educação como isso. Eu acredito no lugar de professor para além de uma profissão, né? Para além de uma escolha profissional. E acredito que as nossas profissões, por que não pode ser nossa missão? Se a gente não crê assim, como a nossa missão, né? Então, eu queria te parabenizar também por essa escolha, né? Porque uma coisa, quando eu pensei, inclusive, Kézia, nesse podcast, inicialmente era para ser algo interno,
do meu ambiente de trabalho, dos professores, né? Para que aqueles professores que às vezes estão ali tendo uma experiência exitosa, fazendo um trabalho legal, mas que não é da gestão, e ele fica ali invisibilizado. Isso. Então, era trazer para que as pessoas conhecessem dentro do IFPB esses professores. Ah, legal. Depois eu imaginei, não, isso pode ser mais ampliado. A gente pode ter professores de várias redes. Particular, tem gente muito boa, rede municipal, pessoas que são, por exemplo, que são oficineiros, que trabalham com a educação não formal. Por que não a gente não pode falar de educação em vários vieses? Sim. Então, depois eu pensei nesse sentido. Legal, legal, muito bom. E, por último, né, a ideia de que a gente tem que não é dominar, mas ocupar também esses espaços, como você faz, esses espaços do mundo virtual. Isso. Porque o que é que acontece? Nós, professores, né, fomos ensinados a um modelo de educação que ele se limita ao ambiente escolar, né? E nossos alunos, eles não estão mais lá. Eles estão até fisicamente. Mas eles estão com o pensamento no YouTube, nos jogos, e a gente, às vezes, não sabe nem do que eles estão falando. Então, a gente, para concorrer com esses ambientes, ou, no mínimo, né, conseguir captar o jogo de linguagem que essas pessoas estão falando, a gente precisa ocupar esses espaços, porque senão serão dois mundos diferentes que não se comunicam. Então, a intenção desse podcast é isso. E eu fico feliz por receber pessoas como você que já faz essa mediação de linguagem desses mundos. E aí eu queria que você falasse também dessa Késia do YouTube, né? Me fala um pouquinho. Primeiro, eu comecei a ter a ideia de criar o canal no YouTube quando eu me frustro, que toda professora do ensino fundamental, eu acho que no ensino superior também está chegando esse mau comportamento de estudante que passa a aula todinha conversando, e você fica frustrada, né? Porque aquela sala de aula que está todo mundo silenciosinho, prestando atenção e anotando tudo, é só nos filmes. Não existe no mundo real. Aí eu fico frustrada, porque às vezes você olha assim para a sala de aula, tem alguns estudantes querendo, né, muito participar ativamente da aula, do conteúdo que está sendo ministrado, mas a turma está viajando com outras coisas na cabeça. Eu pensei, não, se eu deixar esse conteúdo lá no YouTube, então meus próprios estudantes poderão em casa, no momento que eles querem, os que querem, né, no momento que eles quiserem, eles poderão olhar no YouTube. YouTube é uma plataforma muito acessível para quem, né, para quem usa internet, é acessível. Então, vou gravar por isso, para que eu me sinta mais satisfeita. Eu não soneguei, não soneguei conteúdo, ele está no YouTube. Começou assim essa ideia, né? Porque muitas vezes dá a sensação de que você sonegou, sabe? Uma hora a aula tem 45 minutos, e aí você pensa, em 45 minutos dá para ensinar tanta coisa. Mas aí você passa. Primeiro 5 minutos é chegando e oi, senta menino, não sei o quê. Outros 10 minutos fazendo o registro de aula. Já foi 15 minutos aí. Então, a aula em si, 30 minutos. Acontece? A gente usa 30 minutos de aula. Um vídeo de 30 minutos é imenso. Não, porque tem menino que levanta e vai bater no outro. E você, menino, para de bater no seu coleguinha. E ele, não fiz nada. Enfim, tem um monte de situação nas contingências, né, da sala de aula, porque são jovens. E aí, a sensação de que a gente está sonegando é terrível. É horrível, sabe? Já teve ano de eu terminar o ano, assim, no meu primeiro ano no município, foi em 2015. No final do ano, eu chorando, eu não ensinei nada. Eu não ensinei nada, esse ano foi perdido. Como assim você não ensinou nada? A sensação de que eu não ensinei nada, porque eu poderia ter ensinado muito mais. Né? Mas hoje em dia eu já tenho essa maturidade de entender o que seria ensinar muito mais. Só na minha cabeça conteudista, né, que eu estava ali no início. Então, de certa forma, a sensação de que, bom, o conteúdo está ali para quem quiser. E quem quiser vai buscar. Está disponível. Está né? disponível. Então, criar um canal no YouTube é isso, sabe? Ele está disponível para quem quiser. E aí, quando começaram a chegar comentários no meu YouTube, eu fui analisando esses comentários e vendo o alcance. Porque, por exemplo, o estudante que chega e fala assim, eu estou aqui no estado tal, e fala algum estado do país diverso, né?
e acompanhando sua aula. Esse ano eu não tive professor de português, o seu canal me salvou. Aí você vê, né? Você está cobrindo também uma perda, né? Um problema ali. Uma demanda maior, né? Muito maior. Uma sala de aula, sei lá qual foi o motivo, né? Sabemos que existem diversos motivos para isso. Uma sala de aula sem professor de português no decorrer do ano. Então, parece absurdo, mas é real, né? Parece, não, isso não vai acontecer, imagina, acontece, né? Muitas coisas que não vai acontecer, imagina, acontece na educação, né? Então, você tem acesso a isso. Aí eu comecei a fazer por prazer mesmo, resolver questões de linguagens do Enem. Por alegria. Eu gosto de fazer, vou botar isso também. Porque não era o conteúdo dos meus, né? Porque os meus são fundamental. Então, fui resolvendo as questões. E eu via que, normalmente, os professores que gravam vídeos para o Enem, eles gravam logo depois da prova, antes de sair gabarito, e, assim, a toque de caixa, é como se ele estivesse oferecendo para os estudantes o gabarito, essa pressa, essa agonia. Você não tem tempo de esperar o INEP lançar o gabarito, não. Você quer saber logo, você sai da prova querendo saber. E nessa, os professores se aproveitam, né, e lançam as respostas. Então, eles analisam somente a opção correta. E eu pensei, não, eu não estou com pressa, eu estou aqui só para me satisfazer, eu não sou professora de cursinho, não tenho a obrigação de gravar isso rápido, eu vou gravar somente depois que sair o gabarito, porque os meus inscritos serão pessoas pacientes, aquela ideia, e vou analisar todas as opções. Então, eu comecei a gravar assim, e aí, durante muito tempo, eu fui a única pessoa no YouTube todinho que tem esse método de resolver todas as opções, e mostrar por que aquela opção não é a opção correta. E aí eu fui ganhando muitos inscritos e muitos comentários, muitas análises, e aí, de repente, um menino mandou uma mensagem para mim: professora, você viu que o seu canal está indicado na cartilha de aprovados em medicina da USP? Aí eu, como assim? Não estou sabendo, nem sabia que existia essa cartilha. Os aprovados em medicina da USP, eles criam uma cartilha para indicar, para mostrar como foi que eles estudaram a ponto de conseguir passar em medicina na USP, né? Então, são notas altíssimas, notas máximas para conseguir essa vaga, né? Então, nessa cartilha, também indicam canais no YouTube bons para a pessoa estudar. E estava lá meu nome, como o melhor canal de linguagens Enem. E eu fiquei muito feliz, né? Quer dizer, é um público pequeno, porque eu tenho 14,5 mil pessoas, é pequeno em relação a outros canais que têm milhões de seguidores, canais de português mesmo, né? Que têm milhões. E às vezes frustra isso, não vou negar. Queria ter milhões de seguidores, mas eu penso assim, o objetivo é esse mesmo, aqueles poucos estudantes, infelizmente, né, não é a maioria, poucos estudantes que querem a fundo, querem ir lá no fundo mesmo, querem entender tudo, querem saber. Então, vai encontrar nesse canal, sabe? Então, muitas vezes eu me vejo tentada a querer conquistar mais público, né? Que parece que a gente entra num redemoinho dos algoritmos. Mas aí depois eu paro para pensar, ou me frustro mesmo. Poxa vida, eu podia estar monetizando mais, né? Enfim, mas tudo bem. Depois eu penso, não, o trabalho é voluntário mesmo, né? O trabalho é pela educação. Então, são mecanismos. Eu acho que o YouTube é um grande mecanismo de você oferecer educação de qualidade a um público que, por vários motivos, não consegue alcançar isso na escola. Essa questão da frustração, né, nas redes, eu acho que a gente realmente tem que ter cuidado. Não é assim só uma coisa porque é uma questão voluntária, como você fala. Eu acho que a gente tem que ter cuidado porque a gente precisa ocupar esses espaços, mas sabendo dos problemas desses espaços, Isso. porque eles são espaços que vivem da superficialidade. Então, se a gente quiser, né, às vezes, ocupar, é como você diz, tem gente que tem muitos seguidores, mas faz de forma aligeirada, faz para atender uma demanda de quando acabou a prova do Enem. E a intenção não seria essa. Quando eu imaginei de fazer o podcast, né, e mais agora, depois que eu iniciei, eu fico, assim, quer me dar algum tipo de frustração? E eu digo, não.
esse espaço é o meu espaço de fala, é o meu lugar de Sim, fala, é o meu lugar do mundo. Eu não estou aqui para sim. agradar nem para trazer seguidores, mas para eu conversar com as pessoas que eu gosto, que eu admiro e Aham. que eu imagino que faz diferença na educação, nos processos educativos, nos processos de fortalecimento da cultura e da educação. Então, é isso. É. É o meu lugar. É como Aham. eu convido também para todo mundo para ir na minha casa, para compartilhar comigo o que eu gosto, o meu vinho, a minha comida. Não, eu não convido Uhum. todo mundo e também não, isso não está acessível a todo mundo. Então, Aham, esse isso. lugar é o meu lugar virtual, é o meu. As Aham. pessoas quiserem escutar, quiserem assistir, que bom, curtam, compartilhem, Isso. acrescentem, né? Aham. Mas eu não vou me frustrar porque eu só sou essa pessoa no mundo com essas pessoas que me representam. Uhum. Apenas isso. Então, eu acho Legal. que o seu trabalho é um trabalho muito bom, muito importante, né? E ele. Uhum. A gente vai aproveitar. Nós temos no Conversas Paralelas poucos seguidores, mas os que estão assistindo, que também procurem o canal da Késia, que é um canal muito bom, muito legal. Mas Kézia, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque eu te sigo nas redes sociais, sobre. Eu vi que você tinha passado, né, no processo seletivo, na etapa, né, que era prova de título, prova objetiva, subjetiva, que foi feita até pela Funetec, né? Eu Isso. acompanho Uhum. por isso, porque é a nossa fundação de apoio do IFPB. E aí eu vi que você foi aprovada e estava já no processo, né? Que seria eletivo, né? Aquele que passa Isso. para o aval da comunidade. Então, você era uma Isso. das candidatas Uhum. e eu vi posteriormente que você desistiu, né, da sua candidatura. Aham. E aí eu acho que muitos dos seus seguidores, as pessoas que acompanhavam, que estavam torcendo por você, Uhum. inclusive era uma escola que é considerada referência, né, na rede, então é uma escola nos bancários, aquela escola que as Uhum. pessoas que procuram escola pública acabam procurando. Uhum. E aí eu queria saber se você quer falar desse episódio, queria Sim. justificar esse episódio, até porque eu vi depois que você fez um novo Instagram que Isso. fala um pouco sobre essa questão voltada para a questão de gestão. Eu fui Uhum. gestora também dentro do IFPB, sei das Ah. dificuldades dos dois lados. Às vezes a gente também é colocada como uma pessoa abusiva. Eu já fui, inclusive, em alguns momentos, né, chamadas por isso, mas a gente, como gestora, está em situação difícil, mas também tem o outro lado que precisa ser visto. Então, assim, Aham. aí eu vi que você tem uma proposta de pensar a gestão escolar nesse ângulo mais compartilhado, esse olhar mais ampliado, né, de uma gestão Uhum. colaborativa. Então, eu queria Uhum. que você falasse do episódio, se você quiser, Sim. para a gente entender um pouquinho e até para a gente entender como acontece, né, Aham. esses processos, porque, a princípio, quando eu vi no site da Funetec, eu imaginei que os processos eles eram só no âmbito mesmo de prova de título, de Aham. avaliação daquilo que cabe, por exemplo, à fundação, né? Eu não Aham. sabia que tinha um processo depois na escola, né? Sim. Então, até para a gente entender como se dá esse processo, se você quiser compartilhar e explicar, acho que Aham. seria legal. Essa questão, ela tem tantas Nuances, raízes, tantos galhos, porque envolve a questão da democracia, acima de tudo. Quer dizer, por que não encerrou lá na Funetec? Porque se pensou numa gestão escolar democrática, uma gestão escolar escolhida pela comunidade escolar, né? E isso é muito belo, mas foi aí exatamente o problema. E eu estou sabendo que eu não fui a única. A escola onde eu estava, né, eu mudei, fui para outra escola agora. A escola onde eu estava não foi a única que passou por esse problema. Na rede, várias. E aí eu sei que também essa questão de processo seletivo para gestões escolares está acontecendo no Brasil inteiro. Porque é meio que uma obrigatoriedade hoje, né? Isso. Até para receber alguns recursos, né? Inclusive, a Funetec fez em outros municípios. Eu participei, inclusive, do processo, foi feito em Serra Branca, eu Ah, participei. legal. Mas, no caso, né, desses processos, eles meio que... é, eu só acompanhei até onde ficava... é, a- a-
que era o que eu imaginava. Provas, né? Provas, né? Que na Avaliações. realidade é a habilitação, né? Aquela Sim, pessoa isso. está habilitada na lista de gestores. Então, a nossa responsabilidade era essa, habilitar, né? Se o professor. Então, era prova, era título, era a capacidade de construção de um plano de gestão, coisa nesse sentido. Isso. É, né, quando chega a parte democrática do processo, entra o problema. Porque a maneira como a escola conviveu com a democracia me preocupa bastante, sabe? Me preocupa horrores. Porque, enquanto eu estava... Começou em novembro, a gente fez um curso, e nesse curso todo mundo teve dispensa nas suas escolas, porque a gente estava lá semana toda, um intensivão. Sim. Imagina um curso que poderia ser feito em 6 meses, ter sido feito em 1 semana. Mais ou menos isso. Então, um super intensivo, e nossa mente lá. E ia terminar com a prova escrita, no domingo. Então, ficamos segunda, terça, até o domingo ocupadíssimas. A nossa mente não tinha outro assunto. Enquanto isso, nas escolas, os movimentos estavam acontecendo e foram muito antiéticos. É muito triste, sabe, saber que aconteceu isso. E aí eu recebia áudios, por exemplo, tinha estudante que estava na sala de aula, professor falando alguma coisa, aí gravava o áudio ali escondido e mandava para mim. E foi doloroso demais escutar as palavras que foram ditas em sala de aula. O doloroso não é saber que foi sobre mim, é saber que foi uma deseducação, né? Foi dentro de sala de aula. Então, isso é muito preocupante, porque, apesar de que o processo eleitoral sempre permite, né, sei lá, manifestações diversas, a gente está na escola. Então, eu acho que se perdeu o senso de que somos pessoas que estão educando pessoas, formando cidadãos. Então, eu não vi ninguém falar sobre os planos. Nós éramos 3 candidatas. Eu era a única pessoa da escola que se inscreveu. Eu fui a única pessoa da escola todinha que decidiu se inscrever. E os outros candidatos eram de outras escolas? De outras escolas. E para a diretora administrativa. E podia, era? Podia. Diretora administrativa. Ninguém se inscreveu para a diretora pedagógica. E aí eu vi que ninguém estava preocupado. Quem vai ser a diretora pedagógica, já que ninguém se inscreveu? Ninguém estava preocupado. E como nós éramos 3 candidatas, então eram 3 planos de gestão, porque, inclusive, o edital dizia que será escolhido o plano de gestão. As pessoas iam votar no plano. Nem votar assim, número 2, Kézia, não. Era plano de gestão 2, plano de gestão tal. Então, eu não vi ninguém discutir os planos, sabe? Ninguém dizer, olha, eu gostei do plano de fulana, porque eu vi lá na justificativa que ela tem tal mentalidade, na fundamentação teórica dela, eu me alinho muito com essa teoria. Não vi ninguém falar isso. Os objetivos, os projetos que ela pretende criar, eu gostei. Por exemplo, eu falei muito sobre protagonismo estudantil, fortalecer o Grêmio estudantil. Ninguém mencionou nada sobre o projeto nas discussões. Era sempre a pessoa. E era a pessoa... E até a maneira como do meu andar, o meu jeito de andar, o pessoal estava imitando e zombando. Então, foi horrível isso. Eu achei frustrante, porque eu queria que o impulso pedagógico da situação fosse aproveitado, que as pessoas pudessem discutir, né, no ensino fundamental. Era a primeira vez que o estudante vai usar uma urna eletrônica na vida, né? Porque só depois, só no ensino médio ele vai começar a tirar o título, né, para votar. Então, pensar o momento, pensar a crítica, a maneira como você vai escolher os candidatos. E não vi isso acontecer. A gestora da escola, chamando estudante para falar mal de mim, não vote na professora Kézia. E aí me difamavam. E foi muito, muito chato. E eu ia vencer mesmo assim. Eu ia vencer do jeito mais bonito que eu acho. Eu ia vencer com os votos de estudantes da comunidade escolar. Estudantes, mães, pessoal de apoio, cuidadores. Eu ia vencer. Mas aí, quando eu pensei na opressão que seria como resultado de eu vencer, porque alguns estudantes iam apanhar, e me contaram isso, sabe? Fui ameaçada, professora, mas eu não vou deixar de votar na senhora, não. Ameaçada de apanhar por ter votado em mim.
E eu até pensei também, eu acho que eu vou apanhar. Se o resultado sair e eu estiver na escola, eu acho que eu vou apanhar. A coisa foi tão feia e foi tão podre que chegou a esse ponto. E, infelizmente, eu estou sabendo que não foi somente lá na minha escola. E aí eu comentei ontem com uma pessoa e disse assim, eu tô me fortalecendo agora, viu? Porque eu fiquei péssima. Eu fiquei muito mal, muito triste. Foi muito difícil ter que retirar a candidatura. Eu estou me fortalecendo agora. E aí a pessoa me disse, tem várias pessoas na rede todinha que estão se sentindo depressivas. Porque não foi brincadeira enfrentar o que enfrentaram. Todas as calúnias, difamações, ataques mesmo. E o motivo pelo qual eu retirei a candidatura foi porque eu pensei, se eu retirar, eu não vou deixar ninguém frustrado. Eu simplesmente estarei fora. Porque não deixarei a metade frustrada porque eu ganhei, outra metade frustrada porque eu perdi. Eu simplesmente vou retirar. Aliás, eu acho que a maioria, na verdade, estaria frustrada por eu não perder, não ganhar. Ou então, eu também poderia ganhar e pedir para ir para outra escola, que isso também passou pela minha cabeça. Mas aí, se eu retirando, eu simplesmente deixo o vácuo. A estratégia foi essa. Se eu estou certa ou não, eu não sei também. Não tem como dizer. Fiz a coisa certa? Como é que eu vou saber? Não dá para saber agora. Eu acho que sim, mas foi a maneira de deixar as pessoas no vácuo, para elas não terem como me atacar ou atacar meus estudantes. Principalmente os sextos anos, né? Porque eu estava com 3 sextos anos, então, que são menores na escola. E eles já apanham na escola. O horário de merenda deles foi diferenciado, porque eles estavam apanhando na fila da merenda dos grandes, dos maiores. Eu fico frustrada. Eu decidi ser diretora exatamente porque eu olho para essas coisas e não suporto. Então, eu queria liderar uma equipe para olhar para a escola no contexto todo da escola. Por que uma escola tem violência? Por que é normalizado? O assédio moral contra nós, professores, por que isso é tão normalizado? Por que as pessoas dizem assim, ô, Késia, mulher, liga para isso não, é assim mesmo. Ou então, Késia, faça como eu dou uma de doida. Aí eu fico assim, mas eu não sou doida, gente. Não, eu não consigo dar uma de doida. Como dizem, né? Finge que não está acontecendo, dá uma de doida. Ou então faz assim, uma frase que eu acho ridícula e é capacitista também, né? Abstrai e finge demência. Não dá para a gente abstrair as violências, sabe? O assédio moral, os preconceitos. E aí você sofre assédio moral porque permite que os seus estudantes usem o banheiro. Porque também é normalizado que o bom professor proíbe todo mundo de ir ao banheiro. É proibido ir ao banheiro. Eu sou muito boa professora. Comigo, o estudante nenhum vai ao banheiro. Como assim, gente? É banheiro, entendeu? É interessante, Kézia, que o seu depoimento, né? A gente acaba fazendo vários episódios, gravando vários episódios, e aí a gente, às vezes, tá em uma vibe da educação como esse lugar de salvação, que eu acredito mesmo na educação, como pelo menos na minha vida, né? Não tem aquela história, você acredita em Deus? Não, eu não acredito. Não, mas eu acho que a minha experiência com ele foi uma experiência... Não tem aquela coisa... Então, é a minha experiência, a minha fé. Então, é como eu tenho hoje em relação à educação, né? Eu, por exemplo, li muito Foucault, que é um crítico da educação, que coloca como espaço de captura, de sequestro, de adestramento os espaços escolares. E, mesmo assim, eu consegui ter aquele olhar mais romântico em relação à educação. Eu tenho esse olhar romântico porque foi a transformação na minha vida. Então, eu levo o meu testemunho. Mas, quando a gente escuta esse tipo de depoimento, aí você olha para Foucault e diz... realmente, ele não está falando da mesma coisa que eu acredito como o espaço de transformação. Porque é como se existissem 2 mundos ali. O mundo das transformações que a gente busca, né, que a gente tem como norte, que uma grande maioria dos professores, que é o que a teoria da filosofia da educação, dos aspectos teóricos e sociológicos dizem. Mas, na prática, né, a gente encontra muita gente cheia de má vontade, fazendo porque foi a profissão que sobrou, não foi uma escolha, né? Porque mesmo quando eu digo eu fui por falta de escolha, mas lá eu fui escolhida, lá eu escolhi, Isso. né? Mas pessoas que não escolheram aquilo, mas porque
foi o que sobrou para a sua vida, Uhum. e aí faz de qualquer forma. E pessoas que têm isso, porque essa questão é tão antiquado você imaginar que uma criança é um sucesso, você não ter nenhuma criança indo no banheiro na sua Uhum. aula, Uhum. né? Quando, assim, você não pode proibir ninguém que está com vontade de ir no banheiro de ir em lugar nenhum, né? Uhum. Então, assim, é frustrante entender que tem gente que ainda pensa nesse modelo de educação, porque não é Sim, esse modelo que eu digo que salva, né? Eu isso. contei uma história aqui já em outros episódios e eu reforço que eu tive o prazer de reencontrar lá em Serra Branca, na minha cidade, um ex-professor meu de matemática. Até hoje eu não sei nada de matemática. Aliás, eu não sei de um monte de coisa, como diz mesmo o Riobaldo, né? Sim. Eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Então, eu só desconfio de tudo. Saber mesmo, eu não sei de nada, como diria Sócrates. Só sei que nada sei. Mas, assim, matemática seria o que eu menos sei. E aí, um professor de matemática, ele simplesmente... Eu não passava em matemática. Eu ficava sempre ali, atolada na matemática. E ele ia me passando. Ele dizia: vamos deixar todo mundo sair. Quando todo mundo sair, aí eu vou lhe ensinar. Ele não fazia para mim, mas ele me ensinava na hora. Uhum. Ó, você faz isso, é assim. E era assim que eu conseguia, individualizada, né? Que hoje ele fazia o PEI para mim. Eu acho que era o que ele Isso. fazia, era um PEI para mim, né? Exatamente. É. Então, e aí foi que eu fui passando em matemática. E eu encontrei ele, que a gente chama ele de Tico, que o nome dele é Francisco, que eu estava falando. Se Tico tivesse, fosse como muitos professores que eu conheço hoje nas redes, na rede, de achar que a sua disciplina é o umbigo do mundo, né? Eu estava até hoje lá na sexta série, já tinha desistido, já tinha quebrado a escola, já tinha feito um Né? monte de coisa. Mas eu estava lá, Aham. presa em matemática. Mas ele Pois é. entendeu que eu tinha outras habilidades e que eu Sim, precisava seguir adiante, isso. Aham. né? Então, hoje, né, com minhas dificuldades, mas eu cheguei onde eu cheguei, terminei meu doutorado, consegui passar num Isso. concurso, Uhum. tenho habilidades e tenho, como é que eu posso dizer, características até superiores a ser simplesmente uma doutora ou coisa parecida. Tenho Sim. coisas que eu considero muito importantes Uhum. e que eu estaria presa e frustrada se fosse, porque eu não sei matemática, eu não sei. Então, assim, tem muitos professores que entendem a educação assim, como a capacidade de se afirmar naquilo que ele ensina, Uhum. né? Então, Infelizmente. apesar de muitas críticas à BNCC, ao novo ensino médio, a coisas nesse sentido, eu acho que a educação ela tem que se voltar para as Para as habilidades, habilidades. É. para aquilo que eu consigo ter habilidade. Se fala Uhum. tanto em educação inclusiva, mas voltada simplesmente para as necessidades específicas, para as deficiências ou coisa nesse sentido, quando todos nós precisaríamos de um PEI, né? Sim. Aham. Então, assim, de ter uma educação individualizada, Sim. pensada naquilo que eu sei, naquilo que eu faço melhor, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, Uhum. daquilo que eu não aturo, daquilo que eu não suporto, Pois é. né? E aí, você ter uma visão docente de que o aluno não pode sair, não pode se retirar, não, Não pode falar em né? sala de aula, tem que ficar sentado sem, a aula inteirinha calado, sem se levantar, sem se mexer. Inclusive, quando eu e uma amiga minha, a gente pensou no Conversas Paralelas, era uma homenagem a essas conversas que acontecem na escola, que o professor fica, para de conversa paralela, deixa de conversa É. paralela, o tempo todo, né? É Aham. a ideia de que a gente sabe que essas conversas paralelas, elas ensinam. As Uhum. crianças estão aprendendo nelas, nós estamos aprendendo nelas. Sim. E a gente, quanto professor, a gente tenta calar tanto essas conversas paralelas, mas eu me lembro, no Aham. mestrado, eu, até com um amigo nosso em comum, Tiago, a gente passava o tempo todinho em conversa Conversa paralela. paralela. O professor dando aula e a gente conversando. Então, assim, se a gente é adulto, sente necessidade, às vezes numa reunião de professor, tá Sim. lá o diretor falando, o outro professor falando, e os Uhum. outros aqui futricando. Mas o meu aluno não pode fazer isso na sala de aula.
Ele é Pois proibido de fazer. Eu posso fazer isso na Aham. reunião, na formação tal, mas o meu Aham. aluno não pode, Pois né? é. Então, assim, é lamentável que a gente tenha nos processos educativos esses dois mundos que não se completam, que acabam não se comunicando. Aham. E aí a gente vive essas experiências tão brutais. Que eu não É. estou dizendo que você tem razão ou não tem razão, ou a outra pessoa. Eu Não estou sei também. dizendo que é brutal É, você aham, vivenciar isso aham. quando você estava tão cheia de intenções, tão cheia de É. projetos, né? Quando você passou por um processo seletivo que exigiu de você, que foi Sim. sério, né? Assim, Bastante. né? E nesse sentido, realmente É. é lamentável que a Uma, gente. uma coisa que me chamou a atenção é que eu tive notas bem altas, né? Inclusive, uma das fases do processo era uma entrevista. Então, essa entrevista foi uma sabatina. Então, era para analisar a nossa capacidade de assumir uma gestão escolar. A minha nota foi 98,5%. E aí, na escola, meus colegas de trabalho me dizendo que eu não tinha capacidade. Quer dizer, quem entende do assunto me avalia como tendo capacidade, 98%, 98,5% de capacidade. E os meus colegas de trabalho ali, por uma questão, sei lá, pessoal, me dizendo, não, ela é muito amorosa. Não dá para ser diretora, não. A diretora tem que ser durona. Como é que ela vai dirigir a escola? Ela vai ficar sorrindo pela escola e os estudantes, sabe? Como é que ela vai brigar com os meninos? A ideia de que tem que brigar com os meninos, né? Como é que ela vai chegar sorridente e resolver os problemas? Quer dizer, porque os problemas têm que ser resolvidos com brutalidade, com a cara fechada, e aí chamam de durona, tem umas expressões que eu detesto, sabe? Tem o domínio de classe. O que é domínio de classe? Para eles, a turma fica calada. Se alguém passa no corredor, a sala de aula os estudantes estão todos sentadinhos, quietinhos e caladinhos. Ah, esse professor é ótimo, ó. Ele tem o domínio de classe. Não interessa o que ele está fazendo. Não interessa o motivo pelo qual as crianças estão É quietas. horrível mesmo essa história de domínio Domínio de de classe, eu classe. detesto. Deveria isso, se eu pudesse fazer uma listinha do que deve ser riscado na educação, a primeira coisa é o domínio de Domínio de classe. classe. Ou então bota moral, professora que bota moral. Ai. Inclusive, assim, eu fico feliz quando eu percebo que se é para ter algum tipo de domínio, ou seria que você consegue bem mediar uma sala, né? Mas pelo afeto, pelos Uhum, sorrisos, né? uhum. Eu mesma gosto quando a minha sala a gente tá dando gargalhada juntos, Pois é. quando a gente diz uma coisa que todo mundo consegue rir, consegue interagir. Sim. Eu fico preocupada justamente quando eu estou na sala e quando eu fico tentando, né? Porque eu acho que é uma característica da gente que talvez seja esse o nosso problema com os nossos colegas, que a gente é meio amostrada, assim. Então esse fato desse amostramento, né? Então eu fico sempre dando aula parecendo que estou num talk show, tentando que eles riam. E quando eu Sim. vejo um que não ri, que está lá no canto, Uhum. que não está dizendo alguma piadinha, eu fico, não, aí tem alguma Tem coisa que alguma questão ali. tem alguma questão, né? Então é isso. Eu acho que a sala de aula ela tem que ser ele tem que ser Aham. esse momento, né? Aprender é Uhum. esse momento, né? Mesmo que a gente diga não, mas precisa ter uma seriedade. O próprio Paulo Freire fala, né? Dessa, mas a seriedade não é a seriedade da cara fechada, como diz meu Pois filho. é. Não é a cara fechada, né? A seriedade é o comprometimento. Uhum. E às vezes você está gargalhando e muito comprometido com aquilo Isso, que você está fazendo. isso. Então, eu acho que precisa, sabe? Quando eu digo que a educação me salvou, eu digo que são atitudes como desse meu professor de matemática, né? Que ele era muito comprometido. Mas ele não estava se importando se eu tinha 7, se eu tinha 10, se eu tinha 3. Uhum. O comprometimento dele. E quando eu encontrei ele, agora no final do ano, no penúltimo dia do ano, ele me disse: eu estava certo, né? Eu Sim. acreditei, né? Que era isso que eu queria. Então, eu acho que Aham. assim, o seu sucesso é o meu maior sucesso, Que legal. né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa percepção. É esse Uhum. tipo de coisa que salva a educação. É. E não a gente pensar naqueles professores que nos oprimiam, né? Aqueles Uhum. professores... Por exemplo, eu tenho uma experiência familiar, né? De um parente que era uma criança que se urinou na sala, porque o professor disse que não podia, uma menina no segundo ano, né?
Isso não existe. Isso é uma experiência frustrante horrível. que a pessoa, até hoje, quando ela fala, ela chora. Uma mulher adulta. Pois é muito traumatizante, imagina. Pois é. Então, assim, coisas que a gente não pode olhar. Aí, isso realmente, essa é a educação que está nas críticas Foucaultianas e em todas as críticas que a gente, né? Mas eu acho que a gente tem outros nomes que nos chamam a refletir. Eu acho que a pedagogia da autonomia, para mim, é um dos livros. Sim. Eu acho que se todo professor lesse de fato, com coração, né? com coração, porque eles falam em Paulo Freire, os que criticam e os que são a favor, mas poucos de fato leram. Para mim só precisaria ler professor só precisaria da pedagogia da autonomia. Da autonomia, Eu acho que a gente já teria uma transformação. A gente tinha que fazer uma campanha docente. Leia a pedagogia da autonomia, que aí você vai ter outra visão de mundo, da docência, do que o aluno tem para nos ensinar, do que é possível aprender com ele. Nossa. Né? E aí, você falando dessas frustrações, eu acho que um dos lugares assim mais difíceis são as salas dos professores. Né? Não querendo falar dos nossos colegas, que isso também é um... Mas, assim, eu tive experiências muito difíceis na rede estadual, nas redes municipais, porque a gente chega... Agora a gente não é mais novinha, mas quando a gente iniciou. E, às vezes, é novinha na percepção de mundo, na percepção né? de mundo, Que, às vezes, a gente fica com olhos de criança e de adolescente a vida toda, nesse olhar dessa crença. E é muito difícil quando você... parece que tudo que a gente fala é não. Como se a gente quisesse se exibir, quisesse se amostrar, quisesse mostrar que é melhor, quisesse... Quando a gente está ali querendo trazer alguma transformação, né? Ou toda defesa que a gente faz de estudante também não é assim não, hein, Kézia? E como se assim, a gente estivesse defendendo o estudante para alguma politicagem. Não, de fato, porque a gente acredita nisso, né? E quando eu acho que, assim, a gente tem que se defender enquanto classe de professores? Tem. A gente tem que defender nossa profissão, a gente tem que ser empático com o nosso colega, sim. Mas eu acho que ali, a parte mais fraca, que eu digo fraca no sentido que mais depende de nós e precisa da gente e que deve ser acolhido por a gente, isso eu sempre vou dizer, em qualquer espaço escolar, é o aluno. Ele é o protagonista. Ele passa mais. Às vezes a gente está em diálogo sobre isso. Até na política institucional do IFPB. O aluno é transitório. Mas é transitório a pessoa, né? Aquele CPF, aquela matrícula. Sim. Mas a entidade aluno, ela é superior a qualquer coisa. Isso. Ela é superior, ela está acima de qualquer coisa, porque é para ela. É para ela. Um professor, acontece uma coisa com os professores, contratam outros. Isso. Né? Não é que são substituíveis, não é isso. Mas é para quê? Qual é o nosso motivo de existência enquanto instituição? Né? Isso. Eu acho. Eu fiz uma... Quando eu fui apresentar o plano, a gente teve a campanha, né, para os estudantes, a comunidade escolar. Quando eu estava no turno da manhã, que é o ensino fundamental, anos iniciais, então, os estudantes que iam votar são os a partir de 10 anos. Até os 9 seriam as mães. Então, reunimos alguns estudantes da manhã, quarto ano e quinto ano, que tinham 10 anos. A primeira pergunta que eu fiz foi: vocês sabem de quem é a escola? E eles ficaram confusos, foram respondendo várias coisas. Do prefeito, de não sei quem, não sei quem. Quando eu falei assim: a escola é de vocês. Aí eles ficaram em êxtase, de alegria, sabe? A escola é do estudante. Nós somos servidores, eu sou servidora pública, quem é da rede privada, né? É outra, mas nós somos servidores públicos, né? Nós somos para servir ao público. A escola pertence ao estudante. É para ele. Se a gente não estiver trabalhando, pensando no estudante, estamos pensando em quê? Joga no tira o estudante da escola para ver se funciona. Aí nesse caso, eu acho que esse tipo de gente, eles deveriam buscar trabalhar num banco. Eu acho que é legal, eles dariam um bom servidor do Banco do Brasil, da Caixa, do Santander, qualquer um desses bancos. Pois é. Acho que eles operariam bem, né? Eles podem trabalhar em qualquer outra coisa que eles vão trabalhar o mínimo com pessoas. O mínimo com pessoas. Né? Porque você imaginar que você está numa escola e que o protagonismo, a voz ativa, ela não é do aluno,
Pois né? é. Acho que você está no lugar errado. Ou então, até se você quer ser professor, que você migre para essas, como a gente estava falando, esses outros espaços de docência, né? Aham, sim, pois Você é. vai trabalhar em curso de língua já para adulto, você Sim. vai trabalhar em curso na universidade, que tem muito abuso, mas aí a gente está se falando de adultos, né? Aham. Então, assim, É. mas trabalhar no ensino básico, para mim, assim, o ensino básico, como o nome já diz, ele que é o ensino superior. Mesmo a gente chamando superior o ensino Aham. universitário, o ensino superior, o ensino maior, Aham. o ensino de base, o ensino É, que, né, é o pois é. ensino básico. E eu acho que nisso, né, é importante que as pessoas escolham com muita delicadeza e pensem muito antes de escolher. Talvez isso que Sim. você disse, né? Vá fazer outro curso, se forme em direito, se forme em outra coisa e depois veja que o seu espaço era outro. É, Agora ir aham. direto assim achando que assim foi a opção que eu encontrei é mais fácil. É mais fácil, não? É isso que está Pois trazendo é. muito problema para a educação de Eu modo tenho que geral. compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu, que eu também compartilhei nas redes sociais, sobre um projeto que eu realizei esse ano e que me orgulha demais. Eu aprendi muito. Eu acho que tanto eu quanto os meus estudantes, a gente está dividido entre antes e depois do muro. O muro. Nós fizemos um projeto que começou no meu coração assim. Eu tive uma situação em que eu dei broncas nos estudantes. Dei umas broncas lá, em 2 aulas, em 2 dias seguidos, assim. Muita bronca. Ah, eu quero silêncio para a aula, não sei o quê. Não tem jeito, tal, não sei, aquela bronca. Aí eu cheguei, fui para casa e pensando, meu Deus, qual é o sentido dessa bronca, gente? Não faz sentido. Fiquei pensando. E aí eu fui analisando. Quando a professora dá bronca na sala de aula, na sala da turma toda, assim, é porque ela está agarrada ao que ela espera da escola e o que deixa ela chateada. Então, normalmente, quando eu dou bronca, quando sai essa desabafo, eu acho, tem a ver com situações que eu tenho passado com a gestão, com a minha equipe. Aí, na sala de aula, eu encontro um outro problema e a É outro culminância desconforto e você culmina com a na explosão bronca. ali na bronca, né? E eu fiquei pensando, então, eu falei sobre o que me incomoda. Então, eu tenho que deixar os estudantes falarem também. Aí eu cheguei em sala de aula e comentei tudo isso. Gente, olha, fiquei refletindo sobre a bronca. E eu falei na bronca sobre o que me incomoda. Mas eu quero que vocês falem o que incomoda vocês. Mas vocês vão colocar por escrito. Eu entreguei um papel, peguei vários papéis de provas antigas assim e cortei. Vamos aproveitar? E entreguei metade de um papel ofício para cada um. Toma aí. Vocês vão escrever tudo o que incomoda. E depois, aí levei uns sacos de lixo pretos daquele. E depois vocês vão jogar no lixo. Porque a gente vai jogar no lixo tudo que está incomodando a gente. Nesse momento, alguns estudantes choraram até, escrevendo lá e choraram. E aí, a senhora vai ler? Aí eu primeiro disse, não vou ler. Depois eu pensei, eu vou ler sim. Aí, mas antes eu falei para eles, gente, eu decidi ler, tá? Tudo bem, eu sabia que ela ia ler. Aí, tá. Cheguei em casa, fui abrindo, fui lendo o que estava escrito lá. Os incômodos. Os incômodos. E são muitos, né? Poxa, esse exercício eu tenho que fazer de vez em quando. Um deles, eu achei tão poético. O menino, ele do sexto ano, um estudante do sexto ano, ele colocou, copiou, né, as frases que ele escuta. Incomoda. E estava todas entre aspas. Então, ele estava citando mesmo as frases que ele escuta e que incomodam. Por exemplo, vai estudar mais. Deixa de ser vagabundo. E grafite não é arte. O picho é coisa de maconheiro. Pichação é coisa de vagabundo. Vai estudar. Estava escrito lá. Estou toda arrepiada, só de lembrar. E aí eu pensei, e uma mãe de aluna, ela é artista do grafite. É mãe de uma aluna do 7º ano. E é uma artista muito conhecida nacionalmente, Fanny Miranda, maravilhosa. Eu admiro muito o trabalho dela. Ela conduz um programa de rádio chamado Arretadas e ganhou o prêmio ela recebeu depois do projeto, o prêmio Mulher Empreendedora Paraibana de 2023. Eu admiro muito ela. Então, eu pensei, olha, eu vou juntar aqui, vou fazer o projeto.
o projeto vai ser artístico. Seria ótimo dialogar com a professora de arte, mas não aconteceu. E vou chamar uma mãe. Então, é um projeto que traz a mãe da escola para a escola, colocando a habilidade dela para ministrar a oficina sobre grafite. E vamos fazer. Falei com o diretor e disse assim, diretor, deixa eu usar um muro, pode ser escondidinho, pode ser lá no estacionamento. Ele, não, bote ali. Aí me apontou um lugar bem visível. Não, use aquele ali que é mais visível. E ele estava super empolgado. Tinha uma lista de material grande para pedir, para a gente poder fazer no muro a arte. E a gente se reuniu numa sexta-feira. Ele disse, Kézia, elabora um projeto para poder pedir para a prefeitura. Eu elaborei no sábado. Escrevi 9 páginas, um projeto com a lista de material, porque ele teria que mandar para a prefeitura mandar o material. E aí ele se empolgou. Até o dia em que nós fizemos o projeto, o diretor estava empolgadíssimo, feliz da vida. E quando ele chegou o material, ele mandou foto para mim. Kézia, chegou, super feliz. E aí, no dia que a gente fez o projeto, que a gente fez o muro, né, porque primeiro foram as oficinas com ela, foi dia 3 de outubro de 2023. Nós fizemos. As crianças invadiram a maior parte do muro e saíram escrevendo. Rapidamente, elas escreveram o muro todinho, com pichação, grafite e picho, que são estéticas diferentes. Tudo isso eu não tinha muito conhecimento, fiquei conhecendo agora. Quer dizer, eu não sou uma pessoa do grafite que colocou o grafite lá, eu sou uma professora e eu nunca pensei que grafite ia marcar tanto a minha vida, um grafite. Né? E eles escreveram os nomes deles e delas, escreveram palavras também de afeto. O nome da escola foi colocada pela artista, ela esboçou e eles pintaram. Então, a parte mais bonita, digamos assim, mais bonita não, a parte mais aceita é o nome da escola, que foi a artista que fez. Desde esse dia, à tarde, no final da tarde, que eu estou assim, massacrada pelo preconceito. Tanto eu, quanto a artista, quanto os estudantes. 6º ano. E uma das bandeiras contra mim, uma das campanhas contra mim foi a professora Kézia fez pichação na escola. Pichação é crime, ela é uma criminosa, não vote nela. Isso é tão absurdo, porque, ao mesmo tempo em que eu estava com a artista, Fanny Miranda, com os estudantes, aprendendo muito, porque a gurizada deu aula, assim, que eu fiquei, uau! E com a aval, né, da direção. Com o aval da direção, com o aval da prefeitura, projeto elaborado, projeto sistematizado. Desde esse momento, o diretor fala que nunca apoiou, e um dos elementos da campanha, que, inclusive, ele também fez contra mim, foi de que não era assim. E que o muro, e algumas, até estudantes dizendo, o muro está horrível. Gente, que pena, o muro está lindo. Mas aí o aprendizado a arte urbana, ela causa esse efeito mesmo, né? De provocar um pouco de estranheza. E até eu aprendi com a minha irmã, que é arquiteta e urbanista, Priscila. Ela disse, Kézia, você tem que ensinar para os estudantes que a pichação ela vai ser apagada mesmo. Quem faz pichação sabe que será apagada. Aí eu não tinha pensado nisso. Porque, no mesmo momento em que a gente terminou de fazer, o diretor, no dia seguinte, isso foi no dia 3, né? A arte aconteceu. No dia 4 de manhã, estava o diretor me ligando, dizendo, estou indo para a escola apagar o muro. E eu desesperada, não faça isso, não faça isso, eu estou indo apagar, vou apagar. Ele nem chama de apagar, ele disse que ia pintar. Falei, é apagamento, sabe? E até usei apagamento, branqueamento e higienização. E uma colega minha disse, talvez eles não entendam esses termos, quer dizer, você tem que explicar que esses termos são da luta antirracista. E o grafite é uma luta antirracista. E aí aprendi também com a Fanny Miranda que aí você tem o racismo ambiental. Quando alguém estranha a arte urbana e diz que vai pintar o muro, vai apagar o muro, vai realizar o apagamento, a higienização, o branqueamento, porque seria branco, fica muito nítido, né? O branqueamento, você vai pintar de branco aquela arte, isso é racismo ambiental. E não somente o conceito de racismo ambiental, eu aprendi tanto com essa situação. Ela é, ao mesmo tempo, super dolorosa, mas de muito aprendizado.
a secretária de Educação acabou, né, a coisa desdobrou a ponto de a secretária de Educação, professora América, foi à escola para dizer, não apague não, meu filho. O diretor, não apague não, você não vai apagar isso não, você está doido? E, na hora que eu soube que ela tinha feito isso, que o muro não ia ser apagado, liguei para a Fanny Miranda, Fanny, o muro vai ser mantido. Aí ela chorando de lá e eu chorando de cá, porque a emoção fica muito, sabe, à flor da pele. Quer dizer, você realizando um trabalho de cura, e eu vi o resultado, sabe, em todos os estudantes, que eles se curaram no momento em que eles pegam um spray e colocam o nome deles, o nome de alguém. E o meu nome estava lá também, algumas pessoas me homenagearam, o nome de quem eles gostam e palavras que eles gostam. Tinha, por exemplo, Timbó, porque a escola fica no bairro dos Bancários. E eu adorei estar lá o nome Timbó, porque Timbó é a favela que tem lá ao redor dos Bancários. E eles Que colocaram muitos Timbó. alunos podem até vir de lá, Vem né? de lá. São de lá. E você não viu o nome Bancários? Você não viu o nome Zona Sul ou qualquer outra coisa? Tava lá o nome Timbó, porque aquilo é resistência mesmo, sabe? E aí, essa luta todinha acontecendo, e eles colocando lá, se expressando, colocando de onde eles são, colocando os nomes deles, eu vi, sabe, a cura acontecer. E o menino mesmo, assim, né, sem dizer o nome, mas eu acabei identificando quem é. Eu nem precisei perguntar, isso aqui foi você? Eu fui identificando quem ele é. Ele é um menino que saiu de uma situação em que, no início do ano, ele me rejeitou bastante, para no final do ano, e principalmente depois disso, me amar muito. E quando eu falo assim, rejeitou a professora e terminou amando, isso para mim é muito pedagógico também, Sim. né? Quer dizer, a questão do afeto, ela é muito pedagógica. E quando alguém me critica e fala assim, tem que respeitar a professora, ou porque o estudante faz barulho na sala de aula, não respeita, eu fico indignada. Não é assim não é isso que significa respeito. Respeito talvez até o fazer barulho seja respeito, né? Porque são barulhos artísticos, né? Digamos assim. Respeito é ter alguém no coração. Se eu chegar na frente deles e disser, gente, olha, vocês vão fazer um negócio que eu não estou gostando, mas o pessoal lá mandou, vamos fazer, eu vou fazer junto com vocês. Pode ser a pior coisa, eles vão fazer comigo, sabe? Porque eles confiam em mim. Então, eu acredito numa educação em que a professora é amada e a professora é respeitada. E até as ideias vão surgindo, né? Vão chegando. Já me fizeram críticas usando Paulo Freire, que sabe que eu sou bem freiriana, eu adoro Paulo Freire. Então, ele tem um livro chamado Professora Sim, Tia Não. Sim. Porque meus estudantes me chamam de tia, e eu adoro, né? Ser chamada de tia. E é muito paraibano, assim, não sei se é nordestino, mas é muito daqui, essa rejeição a ser chamada de tia. Eu sou brasiliense e lá ser tia é normal. A amiga da mãe é chamada de tia, todo mundo, as mulheres adultas queridas são chamadas de tia. Então não tem nada a ver com ser professora, para mim, né? Quando Paulo Freire fala professora sim, tia não, ele está falando que a professora não é uma babá. A professora é uma profissional. Eu acho que na educação infantil, nos anos iniciais, acontece mais isso, de pensar que a professora tem que ficar cuidando de menino, que o papel dela é esse. Então, o que Paulo Freire combate é que a mulher, a professora, não seja vista como uma babá, que ela é profissional. Seria a desvalorização da professora a partir da economia do cuidado, como se ela fosse uma cuidadora, e quando ela não é, né? Uhum. E isso a gente, contextualizando, hoje até para as mães, a gente tem isso como uma crítica, né? Então, seria isso, não é uma cuidadora. Não é né? uma cuidadora. Késia, nossa conversa foi muito boa, né? O tempo passou, as outras perguntas que eu tinha até feito, a gente não vai ter como fazer. Mas eu queria te agradecer, né? Se você quiser deixar alguma mensagem rapidamente, se despedir, para que a gente finalize as nossas conversas paralelas. Eu adorei. Assim, sobre conversas paralelas, assim, eu adorei, né, a maneira como você contou, como surgiu. E talvez eu tenha a impressão de que as conversas paralelas da vida todas, não somente no âmbito da escola, mas na vida. Se você está no cinema também, tem uma conversa as conversas paralelas, talvez elas sejam mais produtivas do que as outras, do que as formais. Porque quando a gente
se você parar para pensar quando você estava... As primeiras lembranças da escola, na sua vida. Você era bem pequenininha. Nas primeiras lembranças. Você lembra do momento que a professora estava lá? Beaba! Não. Não. Você lembra de alguma peça de teatro? Alguma coisa que ela alguma disse, festa? algum piquenique que foi feito, né? As conversas paralelas é as que marcam. E eu adorei. Eu fiquei com gostinho, quero mais, eu quero mais. Então, obrigada, viu? A gente vai ter outras oportunidades, outros. é, o- Pode marcar em outros momentos, em outras temporadas. Mas obrigada, sucesso, né? Eu acho que você tem muito a acrescentar à rede municipal. E é isso, tendo a concepção de que está no caminho certo, o caminho de pensar a educação com esse olhar, né? Com esses olhos de criança, de que a gente pode fazer mais. Obrigada. Gente, obrigada por estarem conosco, né? Por todos que acompanham nossas conversas paralelas. Mais uma vez, curtam, compartilhe e se você não viu os episódios anteriores, assistam. Tchau!